Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Seguimos com essa leitura das 12 noites santas, feita muito bem por você, Renata Nunes. Você vai acompanhar agora o 10º episódio de As 12 Noites Santas. Esse é denominado o período que acontece da noite de Natal, dia 25 de dezembro, até a noite anterior ao Dia dos Reis, no dia 5 de janeiro. 10ª Noite Santa, 3 de janeiro. De novo sai o sol, atravessamos um novo dia e vem o cair da noite. Uma estrela brilha no céu, emanando seu brilho da constelação de Gêmeos. É nesse portal que se emanam as forças espirituais dos serafins, seres do amor. Amor que não está mais assentado nos laços físicos, nos laços da paixão, mas em laços espirituais, o amor fraterno. É nele que ocorre o mito grego de Castor e de Polideuques. Eles eram irmãos, filhos da mesma mãe com pais diferentes, sendo que Castor era mortal e Polideuques imortal. Castor morre e o seu irmão vai até Zeus e pede que sua imortalidade seja retirada e concedida a Castor. Zeus, comovido, torna ambos imortais e os coloca no céu na forma de uma constelação, a constelação de Gêmeos. Ele os eleva à condição macrocósmica. O que os torna imortais não são os laços de sangue, mas o abrir mão de si mesmo, sendo a forma mais elevada de amor. No Evangelho, temos a expressão dessa forma de amor. Onde 2 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Abre-se mão do próprio eu e ganha-se um outro, eu que é eterno. A fraternidade é o mais poderoso impulso para a vida social, porque ela pode quebrar as barreiras de status, etnia e crenças. Na 10ª Noite Santa, no Portal de Gêmeos, os impulsos espirituais dos serafins ajudam a vencer a barreira do individualismo e da solidão. Nessa noite, abra o seu coração. Reconheça o bem em si e nos outros. Da região de Gêmeos, os serafins, espíritos do amor, trazem a você impulsos para vencer a barreira do individualismo e da solidão, encontrando sentido na união e na fraternidade. Continue acompanhando as 12 Noites Santas. Obrigado, Renata Nunes, obrigado. Hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro. 3 dias desse novo ciclo de 2023. Aí temos muito a seguir no decorrer deste ano. Sempre muito bem assistido pela espiritualidade. Sempre, mas sempre. Estes irmãos espirituais, eles não querem tomar posse daquilo que nos pertence. Não quer tomar posse das atitudes que é de livre de cada um, da livre arbitrariedade de cada um. Cada um é o seu árbitro, cada um é o seu condutor, cada pessoa. E cada um tem a sua individualidade. Nós somos mais de 8 bilhões de espíritos encarnados e não se repete a forma de pensar. Não. Podemos ter pensamentos afinados, mas cada um tem a sua individualidade. Por quê? Porque
Cada ser é a somatória das experiências vividas desde a sua criação. Somos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus. E desde esta criação, todo o tempo estamos agregando conhecimento. E o conhecimento vai nos formando quem somos. Como disse Dom Carlos Ramires, hoje nós somos a somatória de todas as nossas reencarnações, de todas as nossas experiências. E bem ele diz que hoje é a melhor reencarnação de nossa existência. Claro, hoje é o melhor dia de nossa vida. Mas como afirmar que hoje é o melhor dia de nossa vida diante de todos esses desafios que nós temos a enfrentar? Graças a Deus que tem desafios. Graças a Deus. Imagina uma vida sem desafios. Imagina uma vida sem problema, vai. Isso seria uma maravilha. Será mesmo? Será que sem problema algum para você mostrar o potencial que você é? Seria bom? Qual seria o prazer da vida se não mostrar pela criatividade, pela forma pensamento, pelas ideias que se tem, o que você é? Imagina, sem a oportunidade de mostrar o que nós somos, nós não somos nada. Então o dia amanhece com o propósito de dizer, você está vivo. Então dentro do dia de hoje, o que surgir são experiências para você mostrar que você está vivo. Eu estou vivo. O que é viver se não interagir com todas essas experiências? Júlio, mas poderia ser mais fácil. Claro, poderia ser mais fácil. Mas a facilidade levou o ser humano ao quê? Senão a ociosidade, ao comodismo. De fato, nós, se temos facilidade, nos acomodamos. De fato, o exemplo é a própria vida que está sempre cobrando que realizemos mais. Não é o processo de aprendizado? Você chega na escola, no pré-primário, é fácil para quem está já no ginásio, nem fala assim, nem ginásio colegial, não tem mais essas expressões, né? Mas quem está à frente, quando olha, quem está começando, fala, meu Deus, olha que facilidade, como era fácil naquela época. Era fácil porque já sabia, porque já aprendeu. Torna-se fácil quando já aprendeu, não é isso? Como é fácil andar? Fala isso para uma criança que está engatinhando. Fala isso para ela. Como é fácil falar? Fala isso para uma criança que está aprendendo a falar. E tudo torna-se fácil quando há o aprendizado. Quando você aprendeu, fica fácil. Então, o que hoje é difícil fazer é a demonstração de que você vai aprender. Viver é isso, é aprender aquilo que parece tão difícil. Então, meu amigo, minha amiga, a vida está te proporcionando. Venha, vamos aprender. Eu te ensino o que você precisa. Eu digo para mim, é a expressão da forma em que eu creio em Deus. Eu expresso a minha crença em Deus acreditando que Deus é vida. Tudo que acontecer é Deus. Para mim, Deus é vida. Então não existe algo na vida que não tenha a presença de Deus. Então está tudo certo. Mesmo que eu não entenda no momento, porque eu ainda não aprendi, mas para que exista, está certo. Se permitiu Deus que isso existisse, está certo. Então vamos lá, vamos aprender com isso. É assim a minha visão ampla de Deus. Permitiu, estou vivo, está acontecendo algo, não é agradável para mim, Deus permitiu, existe, então vai trazer algo de útil para a minha existência. Senão, esse Deus todo-poderoso, sábio dos sábios, não permitiria. Vamos fazer a nossa prece? Vamos? Porque os ciganos seguiam Jesus e seguem Jesus. Por quê? Por quê? Você sabe que neste final de semana, agora no sábado, essa casa faz um trabalho todo ano de magnetizar uma cédula representando os recursos que você precisa para dar seguimento a essa vida tão maravilhosa, tão cheia de aprendizado. Então, nós vamos falar sobre isso no decorrer do programa.
Vamos fazer uma prece? Vamos orar a Deus? Vamos pedir aquilo que precisamos para dar seguimento a essa riqueza chamada vida? O que eu preciso para ser um ser humano melhor? Se não, paz em meu coração e sabedoria. Não é o que nós pedimos todos os dias? Nós insistimos aqui todo dia pedindo o quê? A Deus, paz. Uma pessoa em paz, ela consegue raciocinar melhor, quer dizer, ela tem sabedoria, não apenas inteligência, mas sabedoria. Paz, sabedoria e força. Precisamos de força para resistir contra todas as investidas do mal. Precisamos estar muito forte em nossa crença, em nossa fé, em nosso propósito, para dar seguimento a este grande plano que nos trouxe ao mundo. Então pedimos, usando das sábias palavras de São Francisco de Assis: Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, tenhamos, Senhor, a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar a paciência, a compreensão e também, Senhor, a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a minha língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se preencha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximam de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Revigorado por essa ligação que fizemos com Deus, vamos dar seguimento à nossa vida. Eu sei que você vai sair para o trabalho, eu sei que você ainda nem dormiu, eu sei que você tem tantas atividades no dia de hoje, mas tenha certeza de uma coisa: tudo que Deus colocar em teu caminho, tenha convicção de que não é inútil. Não existe inutilidade para a sabedoria. Não existe inutilidade para a sabedoria. E quando falamos de sabedoria, falamos do quê? Do Criador do universo. Esse universo perfeito, que tudo ocorre para uma harmonia entre os planetas, as constelações e tudo mais. Tudo é muito perfeito. Não precisamos ir longe, não. Tudo não é perfeito nessa organização da natureza. Não é tudo muito perfeito. Existem as formigas, existem os insetos, existem os animais, existem as folhas, tudo em harmonia, para que haja um balanço dentro desta harmonia chamada vida. Isso é Deus. Então tudo o que acontece está dentro dessa harmonia. Por mais que nós, seres ainda infantis espiritualmente, não entendamos, tudo está na harmonia de Deus, na perfeição do perfeito Criador deste universo. Acreditemos nisso, acreditemos. Quando eu tenho certeza de que existe sempre uma condução maior, eu não me abalo diante da trajetória que a vida tem nos levado. Não me abalo, pelo contrário, peraí, se eu estou vivendo essa situação, vamos aprender com ela. Por que não? Por que não? Vamos lá, é um desafio. Amadurecimento. O amadurecimento se faz pelas experiências cada vez mais complexas. Tenhamos convicção de que há à frente um grande dirigente. Esse dirigente é Jesus. Não se abale, não se abale.
não se abale. Passo a palavra então a esse espírito sábio que representa hoje o mundo espiritual, Julio Del Toro. Salve Jesus, salve Nossa Mãe Maria Santíssima. Do ponto mais alto da colina de Santa Sara, se ergue aos céus uma força de amor muito grande. Uma força que está sendo expandida a todas as almas, a todos os corações. Fecha-se um ano, abre-se outro. Fecha-se um mês, abre-se outro. Fecha-se um dia, abre-se outro. Sempre quando fecha alguma coisa, abre-se em seguida outra. Assim é a oportunidade que recebemos de Deus de renovar o nosso espírito, de renovar o nosso coração, para poder abrir a nossa alma às leis de Deus, aos entendimentos trazidos do mais alto, aos conhecimentos eternos. Devemos fechar o nosso coração aquilo que nos faz mal. Devemos fechar os nossos olhos aquilo que não nos ajuda. Devemos fechar os nossos ouvidos aquilo que corrompe a nossa alma, para poder então abrir o nosso espírito e receber sempre de Deus aquilo que vai nos trazer direcionamento, aquilo que vai nos trazer entendimento, aquilo que vai nos fazer compreender melhor a nossa missão na terra. Cada espírito renasce com propósito, como as folhas têm propósitos, como as videiras têm propósitos, como tudo que tem na terra foi criado com propósito. E o propósito de nossas vidas é fazer expandir em todos os lugares o amor incondicional de nosso Senhor Jesus, ajudando a todas as almas a crescerem, a harmonizarem, a curarem-se, a prosperarem. Para fazer isso, os ciganos trazem à terra a vibração do Cristo, a vibração do peregrino de todos os peregrinos, do cigano de todos os ciganos, do mestre de todos os mestres. Muitos ainda não compreendem por que os ciganos sempre seguiram Jesus. Muitos acham que Jesus deve ser seguido deste ou daquele jeito. Mas quando Cristo esteve na terra, Ele começou a falar a quem quisesse ouvir. E muitos que se julgavam perfeitos não queriam ouvir. Muitos que se julgavam conhecedores das leis de Deus não queriam ouvir. Muitos que tinham poder, riquezas, mas não tinham tempo para poder ouvir Jesus. Os ciganos sempre foram donos da sua riqueza, sempre foram donos do seu tempo, sempre se acharam pequenos diante de todas as leis de Deus. Por isso muitos dizem que somos místicos, supersticiosos, mas na verdade sempre respeitamos todas as leis, todas as vibrações, todos os entendimentos, e compreendemos como que Deus pode se manifestar, desde uma semente pequena de mostarda, a uma árvore grande, a um planeta, a uma vida, a uma nação inteira. Compreendemos e respeitamos essas leis. Quando Jesus começava a falar, Ele não tinha amarras sobre Ele. Ele não tinha compromissos com este ou com aquele. Ele não estava preocupado se iriam ou não iriam gostar dele. Então, quando começamos a ouvir, começamos a nos entender, a entender que aquele homem era cigano,
é que nós éramos também do Cristo. Começamos a entender que o que Ele fazia, nós também fazíamos. Começamos a entender o valor da fé, tal qual Ele sempre dizia que deveria ser. E olhávamos para nós e começávamos a entender melhor que não éramos apenas ciganos, éramos filhos de Deus, éramos filhos da boa sorte, éramos filhos da boa fé, éramos filhos da boa prosperidade, éramos filhos do bom amor, da boa caridade, da boa verdade. De tudo que os ciganos faziam, tudo era sempre muito avaliado. Sempre fazíamos as coisas pensando na família. E Jesus dizia que a nossa família é a humanidade. Sempre fazíamos as coisas do melhor jeito. E Jesus sempre dizia que poderíamos sempre fazer melhor. Sempre procurávamos cuidar daqueles que nós encontrávamos pelo caminho, porque sabemos o tamanho da dor, da perseguição, da maldade humana, da ignorância, simplesmente por não entender o jeito que nós somos. Então acolhíamos sempre os anciões, acolhíamos sempre as crianças, acolhíamos sempre os doentes e compreendíamos o que Jesus vinha a ensinar. Compreendíamos exatamente o que queria dizer. E quando Ele tinha que caminhar, nós caminhávamos juntos. Nós aprendíamos juntos. Agora, dentro de todo esse trabalho na terra, começa a se erguer nos corações a força da fé. Não a força desta ou daquela fé, a força da tua fé, onde você começa a ser reconhecido por aquilo que tu faz, por aquilo que tu és, por aquilo que tu deixa na terra. Do ponto mais alto da colina, o amor de Santa Sara vem ensinar aos homens qual é o amor do Cristo. O amor de Nossa Senhora vem fortalecer os homens para entender o amor do Cristo. O amor daqueles que se colocam a ajudar vem exemplificar tudo aquilo que Cristo nos ensinou, para que esse reino, esse rebanho, essas ovelhas possam se aproximar cada vez mais diante de um só compromisso, um compromisso firmado com Deus. Mentalize as mudanças que tu quer para a tua vida. Começa do ponto mais alto uma grande luz dourada a ser irradiada a todos os corações. A prosperidade está chegando, mas também a humildade irá lhe acompanhar. O trabalho será o exercício da tua fé. Tudo que você colocar em prática, tu vai conseguir materializar. O trigo, o joio, estão agora se separando. E o Cristo está buscando aqueles que realmente têm valor. Aqueles que dão valor ao tempo, aqueles que dão valor à casa, aqueles que dão valor à família, aqueles que dão valor àquilo que recebe como talento, aqueles que dão valor ao conhecimento, aqueles que dão valor à amizade, aqueles que dão valor à família, aqueles que dão valor ao amor. Será um ano de muito trabalho, será um ano de muitas mudanças, onde muitos se reerguerão, muitas máscaras cairão, e os Espíritos começarão a estar muito mais perto de cada um de vós. É hora de todos compreenderem a força que Deus se manifesta dentro e na vida de cada um de nós. Mentalize sempre, eu quero, e nós diremos, nós queremos. Mentalize sempre, eu posso, e nós diremos todos juntos, nós podemos. Mentalize, eu vou fazer, e todos nós faremos de uma só vez. Mentalize, eu vou realizar. E tu começarás então a transformar todo o teu caminho, porque não é vontade de um e nem vontade de outro,
mas a vontade de Deus que se manifesta na vida e na alma de cada um de nós. Que Deus bendiga a todos nós. E graças. Graças a Deus, graças a Deus. Nós temos que amadurecer a cada dia para compreender o Cristo, a grandiosidade desta mente sábia. Eu tenho estudado os livros de... Ai, meu Deus. Augusto Cury, lembrei. Obrigado. Galera aí de cima, obrigado. Eu tenho estudado os livros de Augusto Cury sobre a mente do Cristo. Vocês já viram? É bem interessante, pois ele faz um estudo sobre os evangelhos do Cristo, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas num prisma de um ser inteligente. Então, é muito enriquecedor ver a capacidade daquele espírito diante da nossa infantilidade. Infantilidade que eu digo nós, dos seres humanos. Nós somos muito infantis diante do amadurecimento deste espírito que é o condutor do planeta Terra. Então, nós temos, de fato, que compreender a ação do Cristo em todos os momentos. Cada trecho descrito pelos evangelistas tem uma riqueza tão grande que ainda não fora compreendido na sua totalidade pela humanidade. Um exemplo, entre tantos ensinamentos, ele diz que quando você chega em uma cidade e não é bem recebido, sacode o pó da sandália e dê seguimento, vai embora. Ele dizia isso para os seus discípulos que saíram pelo mundo pregando o amor, a solidariedade, a compreensão, o perdão. E muitas cidades que eles chegavam, eles não eram compreendidos e eram açoitados, escorraçados. O que Jesus quis dizer ao sacudir o pó da sandália? O que ele quis dizer? Que você, quando não é bem-vindo diante de uma explanação de um pensamento que você tem, você simplesmente cale-se e sacode o pó da sandália. O que ele quer dizer? Não se magoe. Não saia magoado porque não querem te ouvir, não querem te compreender. Não saia magoado. Apenas sacuda o pó da sandália e vá levar a mensagem aos corações que são receptivos. Ali você plantou uma semente, deixa pensarem, mas não saia magoado, sacudir o pó da sandália. Bem, eu agradeço você que está sempre conosco, agradeço de coração. Estaremos aqui, como todos os dias estivemos desde o início dessa casa. O programa Madrugada com Deus é a primeira ferramenta de comunicação ao público, a um coletivo maior que a casa utilizou lá nos primórdios da Rádio Mundial. Depois passamos para Trianon, Rádio Trianon, ficamos décadas transmitindo pela Rádio Trianon esse programa. E aí, com o advento da internet, começamos a utilizar esse veículo e, se surgindo outro, vamos utilizar para levar essa mensagem da espiritualidade aos corações de quem quer. De quem quer. A internet é livre. Você nunca foi e não vai ser obrigado a estar numa conexão que você não deseje. Não é mesmo? Você está no seu celular, o celular é teu. Seu smartphone, a sua televisão, onde quer que você nos acompanhe, é tua. Então você decidiu conectar porque você usou do seu livre arbítrio. Essa é a riqueza. Essa é a possibilidade que a internet nos dá. Ligue-se com aquilo que é bom e descarte aquilo que é inútil para a sua vida. Já está mais do que na hora de sabermos filtrar, sermos mais exigentes com aquilo que coloquemos em nossa cabeça. É seletivo. Nós temos que sermos mais seletivos. Não é qualquer porcaria, perdão pela expressão da palavra,
que nós vamos nos conectar e ficar ali alimentando a nossa mente. Não, temos que ser seletivo. Eu vou buscar aquilo que realmente vai me fazer bem, vai preencher, vai ser mais em minha vida, vai somar em minha vida, não vai subtrair. Porque muitas pessoas, infelizmente, acabam se distraindo, subtraindo da vida o tempo. Subtraindo da vida o tempo, e o tempo é precioso, muito precioso. Tem gente que gosta dessa tal de entretenimento, distração. Distração é subtração do tempo tão precioso. Então vamos sim ser mais seletivo naquilo que nós assistimos, que nós ouvimos, que nós nos conectamos. Lembre-se dessa palavra, conexão. O que é que você se conecta por dia? Com o que é que você se liga? Conexão é uma ligação. O que é que você está se ligando? Se você se liga a coisas de baixa frequência, o que acha que você está recebendo? Se você se liga a situações de frequência alta, de vibrações altas, como você vai ficar? Esta é uma responsabilidade individual de cada um, utilizando do livre-arbítrio. Obrigado a você. Dê aqui a sua opinião, fale, se manifeste. Se manifeste, é muito importante, viu? Muito importante. O Templo Espiritual Maria Santíssima estará com você. Se você assim o desejar, nós estaremos aqui todos os dias. Fortíssimo abraço, até o próximo dia de amanhã. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.